Bom, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre complexidade computacional para a teoria dos jogos algorítmica, tá? Então eu vou começar com uma pequena recapitulação de complexidade computacional para aqueles que viram há muito tempo, né? Então lá no fim da década de 60, já era popular a gente fazer análise de algoritmos, uma análise formal de algoritmos, né? Que consistia basicamente em a gente provar que o algoritmo funciona, né? Ou fazer a análise de tempo desses algoritmos, né? As duas coisas, tanto a corretude do algoritmo quanto a quantidade de passos que esse algoritmo levava, né? Isso foi bastante popularizado pelo trabalho do Knuth, né, no The Art of Computer Programming, que foram saindo em 68, 69 e 73. Né? Só que tinha alguns cientistas da computação que eles estavam intrigados, né, porque vários problemas a gente sabia resolver rapidamente, né, ordenação, né, dado um vetor ordenar ele, achar caminho mínimo num grafo, com pesos ou sem peso, né, e tinha outros problemas que a gente não conhecia algoritmo rápido, né, para resolver esses problemas. Quando eu falar de algoritmo rápido ou algoritmo eficiente, eu quero dizer um algoritmo que tenha complexidade de tempo polinomial, né? Então, tem alguma constante k, tal que a complexidade de tempo desse algoritmo é O de n elevado a k. Né? Claro que um algoritmo O de n elevado a 100 pode não ser rápido na prática, mas a gente sabe que isso, para n suficientemente grande, é melhor do que um algoritmo exponencial, por exemplo. Um algoritmo n elevado a log de n. Né? Então, se convencionou dizer que qualquer algoritmo que seja polinomial é um algoritmo rápido, um algoritmo eficiente. Né? Pelo menos do ponto de vista teórico. Bom, será que a gente consegue achar algoritmo rápido para vários problemas que são práticos e que pertencem a uma classe especial chamada NP? Né? Eu não vou definir aqui a classe NP, mas é uma importante classe em termos de complexidade computacional. O Cook em 71 e o Levy em 73, eles deram uma pista para a gente sobre isso, sobre se a gente pode achar algoritmos rápidos para esses problemas práticos. Né? Em 71, o Cook mostrou que todos esses problemas da classe NP, eles podem ser reduzidos em tempo polinomial ao problema da satisfatibilidade booleana. Tá? Então, o que isso significa? Significa que se eu tivesse um algoritmo polinomial para satisfatibilidade booleana, eu teria um algoritmo polinomial para qualquer problema da classe NP. Né? E a gente quer saber se dá para resolver esses problemas da classe NP em tempo polinomial. Então, basta eu saber resolver o SAT, a satisfatibilidade booleana, rapidamente, né, usando um algoritmo polinomial, que eu teria um algoritmo polinomial para qualquer cara de NP. Né? Então, esse é o primeiro problema que a gente chama de NP completo. Né? Um problema NP completo é um problema de NP que tem essa característica. Qualquer problema da classe NP pode ser reduzido em tempo polinomial para o problema. Em 72, o Karp mostrou como reduzir em tempo polinomial o SAT agora para outros 21 problemas importantes. Né? Então, se eu conseguir um algoritmo polinomial para qualquer um desses 21 problemas importantes, eu consigo um algoritmo polinomial para o SAT. E se eu conseguir um algoritmo polinomial para o SAT, eu consigo um algoritmo polinomial para qualquer problema da classe NP. Né? Então, isso é daí que vem essa importância do trabalho do Karp. Né? Que até hoje ninguém conseguiu encontrar um algoritmo polinomial para qualquer um dos problemas NP completos. Né? E aqui vem a conjectura mais famosa da computação, que é a conjectura se P igual a NP. Né? Basicamente, a gente está perguntando se todos os problemas na classe NP podem ser resolvidos em tempo polinomial ou não. Ou se tem algum problema, né, que não pode ser resolvido. Tá? E aí, muitas vezes, esses problemas NP completos, eles são ou casos particulares, ou eles podem ser reduzidos facilmente para outros problemas que são mais práticos, que são problemas NP difíceis. Tá? Então, o problema do caixeiro viajante, ele é um problema onde você quer achar uma rota que passe por todas as cidades de digamos, um estado, exatamente uma vez, minimizando o gasto de combustível.
né, e voltando para sua origem. Tá? Isso está muito relacionado com o problema NP completo de decidir se um dado grafo tem um ciclo hamiltoniano ou não. Um ciclo hamiltoniano é um ciclo no grafo que passa por todos os vértices, né, exatamente uma vez. Escalonamento de tarefas em computadores, que é algo que a gente vai ver mais para frente, quando a gente quer colocar tarefas para executar em computadores e a gente quer gastar o menor tempo possível para executar essa tarefa. Problema de empacotamento, quando você tem itens que você quer guardar em recipientes, você quer usar o menor número de recipientes possíveis. Tá? E muitos outros problemas práticos. Tá? Então seria muito bom se a gente conseguisse resolver esses problemas em tempo polinomial, né? Mas a gente não sabe como fazer isso até hoje. Bom, então aquilo era só uma recapitulação de complexidade, né, computacional, e agora vamos voltar para a teoria dos jogos em si. Tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a questão da representação dos jogos. Né? Então, quando a gente fala de algoritmo, a gente tem o tempo de execução do algoritmo depende, né, do tamanho da representação da entrada. Né? Então, se você tiver um algoritmo, digamos, linear, então ele vai gastar tempo linear do tamanho da entrada. Né? O tamanho da entrada você pode pensar, por exemplo, como o número de bits que você precisa para representar a entrada. Né? Se for quadrático, assim por diante. Então, a gente sempre... Né, a minha entrada ela gasta uma quantidade de bits para representar a entrada que eu quero para o meu problema. Né? Então aqui você pode pensar em termos de jogos. Né? Como que eu posso representar um jogo como uma sequência de bits? Né? Então vamos pensar um pouco para jogo de 2 jogadores. Né? Digamos que você tem um jogador que tem M estratégias e o outro tem N estratégias. Né? Eu preciso dar como entrada 2 vezes M vezes N números para representar esse jogo. Né? É só você pensar na matriz que a gente tem usado para representar esses jogos até agora. Né? Você vai ter o jogador linha, digamos, com M linhas, o jogador coluna com N colunas, né? Representando suas estratégias, e você vai precisar de 2 valores para cada célula dessa matriz para representar quanto que o jogador linha ganha e quanto que o jogador coluna ganha. Né? Agora, se eu tiver um jogo com N jogadores e cada um tiver exatamente S estratégias, né? Eu preciso de N vezes S elevado a N números para representar esse jogo. Por quê? Né? Aqui a gente tinha uma matriz bidimensional, jogador linha e jogador coluna. Agora, né, os perfis de estratégia que eu tenho tem que dizer qual estratégia foi escolhida por cada jogador. Né? Como cada jogador tem S estratégias que ele pode escolher, e a gente tem N jogadores, a gente tem S elevado a N perfis de estratégia no nosso jogo. Né? Para cada um deles, eu preciso dar N números, né, dizendo a utilidade de cada um dos jogadores. Tá? Então, os jogos já trazem uma certa dificuldade para a gente, né? Porque a própria entrada do nosso algoritmo, a representação do jogo é exponencial. Cresce muito rápido conforme cresce o número de jogadores e cresce o número de estratégias. Né? E aí, se eu falar que eu faço um algoritmo polinomial no tamanho da minha entrada, sendo que a minha entrada tem tamanho exponencial no que a gente pensa no jogo, né? Os elementos do jogo que a gente pensa, bom, o jogador, número de estratégias, né? Fica fácil eu criar um algoritmo polinomial aqui, ou mais fácil, né? Só que ele seria um algoritmo muito lento, né? Se você tiver, digamos, 100 jogadores e cada um com 10 estratégias, esse número vai ser enorme, né? Então a gente estaria meio que roubando falar de algoritmo polinomial, sendo que a representação do jogo é exponencial, porque polinomial de exponencial vai ser uma coisa exponencial, né? Então, o nosso algoritmo vai ser exponencial no número de jogadores, exponencial no número de estratégias, mas... vai ser exponencial no número de jogadores, não exponencial no número de estratégias. A estratégia entra como a base ali, né? Mas ele vai ser exponencial como o número de jogadores, né?
Mas ele pode ser, sei lá, linear na representação do jogo. Então começa a ter uma coisa meio estranha aí, né? Então, polinomial em n vezes s elevado a n, mas exponencial em n, que é o que interessa pra gente. A gente quer entender o que acontece quando o número de jogadores cresce, né? Às vezes pode ser que, por exemplo, a gente tenha dois jogadores, tenha n jogadores, cada um só com duas estratégias, cooperar e não cooperar, ou algo do tipo, né? Então, vou relembrar o jogo da poluição, a gente viu num vídeo passado, né? A gente tinha n países, esses n países precisavam decidir se eles poluem ou não poluem. Não poluir custava 3, e aí cada país ainda paga 1 por cada país poluente, né? Então eu posso representar esse jogo usando n vezes 2 elevado a n números, né? Porque tem duas estratégias, polui ou não polui, e aí eu tenho n jogadores. Então é basicamente aquela fórmula que a gente tinha no slide anterior, n vezes s elevado a n, s era o número de estratégias, só que são duas estratégias, né? Então eu estou representando esse jogo com um número exponencial de números, né? Mas é até curioso, né? Porque eu consigo te dar uma regra muito sucinta para explicar esse jogo, né? Eu não tive que te dar um monte de número dizendo em cada caso o que acontece, né? Então eu posso representar esse jogo de uma maneira bem sucinta, né? Porque o custo do jogador ele não depende de quais são os jogadores que estão poluindo, mas só quantos jogadores poluem, né? Então tem uma diferença muito grande entre saber quais países poluem do que quantos países poluem, né? Quantos países poluem é um número, né, eu posso representar isso como um número, né? Quais países eu tenho que representar como uma lista de países, né? E aí eu vou começar a ter subconjunto de todos os países, né, que leva para a gente uma coisa exponencial, tá? Então eu consigo representar esse tipo de jogo aqui, o jogo da poluição, com 2n números só, né? Eu vou dizer dado se você polui ou não polui, então eu tenho duas possibilidades, você tem que escolher se você polui ou não polui, e aqui n, eu poderia ser n-1, porque você já sabe do seu jogador, mas não importa, sintoticamente, né? Qual é o seu custo dependendo de quantos países poluem, né? Então isso aqui eu estou até gastando mais, né? Eu estou gastando uma representação um pouco mais geral do que isso, que eu poderia dizer, se 3 países poluem, você paga tanto, se 4 países poluem, paga tanto, né? Mas bastaria 2n números ao invés de n vezes 2 elevado a n. Então, gastando muito menos números para representar esse tipo de jogo, né? O que faria mais sentido na prática, né? Eu não vou querer dar uma representação desse jogo tão gigantesca como isso. Tá? Então isso leva a gente à ideia de jogos que possam ser representados de uma maneira sucinta, né? Que eu consiga gastar um número, eu consigo representar ele com uma quantidade de bits que não é exponencial no número de jogadores, né? Então tem algumas classes de jogos que eu consigo fazer isso. E aí, lógico, o meu algoritmo vai ter que ser específico para essa classe de jogos, não vai conseguir ser geral. Se eu quiser ser geral, eu não vou conseguir fugir da entrada ter tamanho n vezes s elevado a n. Mas se eu quiser trabalhar com uma classe mais específica de jogos, eu posso ter uma coisa mais sucinta. Tá? Então, coisas que são comuns na literatura. Jogos esparsos, né? São jogos onde... Tudo bem, você pode ter n vezes s elevado a n números, mas poucos deles são diferentes de zero, né? Então, por exemplo, posso representar isso como uma matriz esparsa ou algo desse tipo, ou uma lista desses números que seja, né? E aí eu sei, esses são os que são diferentes de zero e os outros são todos zeros, né? Jogos gráficos são jogos onde a utilidade de um jogador não depende de todos os jogadores, depende só de alguns outros jogadores, né? Você pode pensar só os jogadores com quem ele tem contato, né? Então a decisão que ele vai tomar e qual o custo que ele vai ter depende de jogadores que são locais a ele, que são vizinhos a ele num grafo, né? Enquanto que então você tem assim uma interação em cadeia, né? Eu afeto o meu vizinho, que afeta o vizinho dele, que afeta o vizinho do outro, né? Por aí vai. Só que a utilidade de cada jogador depende só de alguns outros jogadores, né? Então, se eu fizer um grafo que representa o jogo e D for o grau máximo de um vértice desse grafo,
né? Eu consigo representar só com n vezes s elevado a d mais 1 números. Né? Porque eu preciso saber a minha estratégia e a estratégia de d pessoas. Né? Então, essa quantidade de perfis que importam, todos os outros são equivalentes. Né? E aí você tem os n jogadores aqui. Então, você precisa saber a utilidade dos n jogadores. Então, basicamente, você precisa saber o que é feito na vizinhança de cada jogador. Então, basta você representar isso como as escolhas dos D jogadores mais do próprio jogador. Jogos simétricos são jogos onde todos os jogadores são idênticos. Por exemplo, no jogo da poluição, todos os jogadores são idênticos. No jogo do prisioneiro, todos eles são idênticos. A gente viu o jogo do roteamento, também eram todos idênticos. Né? E aí, como eles são simétricos, a utilidade... Né, os jogadores são iguais entre si, né? Então, a utilidade vai depender de quantos jogadores jogam cada uma das estratégias, ao invés de quais jogadores jogam cada uma das estratégias. Né? Porque você trocar um com o outro não faz diferença, eles são todos idênticos. Né? E aí você consegue representar esses jogos com essa quantidade de números aqui. Tá? Eu não vou mostrar isso, mas... não é algo tão difícil de provar, tá? Se S for constante, você vai ter uma coisa aqui polinomial em N, tá? Por exemplo, se S for 2, você vai ter 2 vezes N mais 1, escolhe 1. Então, polinomial. Se S for 3, 3 vezes N mais 2, escolhe 2, que a gente sabe que dá uma coisa quadrática. E assim por diante. Tá? Então, isso daqui é da ordem de n elevado a s, esse cara, tá? Ao invés de s elevado a n, que é o que a gente tinha antes. Né? E aí, se o s é constante, você vai ter uma coisa polinomial. Lógico que se o s não for constante, aí não. E jogos anônimos, eles são... jogos como se fossem jogos simétricos, né? Só que você não consegue distinguir os outros jogadores. Tá? Então, assim, não é simétrico, né? Não é um jogo simétrico. Não é todo mundo idêntico, porque você é diferente. Você sabe que você é diferente dos outros. Mas você não consegue distinguir entre os outros. Tá? E aí você ganha o fator N aqui por causa disso. Você precisa saber quanto cada um ganha em cada uma dessas situações. Tá? Entre vários outros, né? Então, muitas vezes a gente vai ter jogos, inclusive a gente vai ver jogos que eles vão ser representados com poucos números durante o curso, né? Então, isso é para ter uma coisa para ter em mente. Bom, a gente vai continuar falando, então, sobre complexidade, e agora a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre equilíbrio misto do que a gente tinha visto até agora. Né? Primeiro eu vou começar com um conceito matemático, né, que é a ideia de suporte de um vetor. O suporte é definido como os índices das entradas não nulas de um vetor. Tá? Então, se você pensar um vetor lá da álgebra linear, né, então você tem 0, menos 1, 0 e 2. O suporte é o conjunto dos índices, né, onde a entrada não é nula. Bom, então na posição 1 eu tenho 0, não. Na posição 2 eu tenho diferente de 0, então 2 está no suporte. 3 não está no suporte, 4 está no suporte. Tá? Então o índice das posições. Não os valores, tá? Não menos 1 e 2, mas sim as posições. Tá? E a gente pode falar de suporte de um vetor que não é indexado por índices numéricos, né? Mas no nosso caso a gente indexa vetores... por exemplo, por estratégias, né? Então, quando eu falo de estratégia mista, eu vou dizer a probabilidade que eu jogo cada uma das estratégias, e aí o suporte vai ser um conjunto de estratégias, ao invés de um conjunto de números. Vão ser um conjunto de estratégias que eu jogo com probabilidade diferente de 0. Tá? E aí um teorema muito importante é o seguinte... Uma estratégia mista para um jogador é uma resposta ótima, né? Dado que os outros jogadores fixam o que os outros jogadores estão jogando.
Uma estratégia mista desse jogador é uma resposta ótima. C e somente C. Todas as estratégias puras no seu suporte são respostas ótimas. O que eu quero dizer com isso? Bom, digamos que você pega uma estratégia mista que é uma resposta ótima, né? Aí se você olhar as estratégias puras que o jogador joga com probabilidade maior do que 0, ou seja, estratégias puras que estão no seu suporte, todas elas também vão ter que ser respostas ótimas para o que os outros estão jogando. Tá? E da mesma forma, se você pegar só estratégias puras, né? Que são respostas ótimas, e der alguma probabilidade para elas de forma a montar uma estratégia mista que tenha só elas, só estratégias puras que são respostas ótimas, essa estratégia mista que você criar é também uma resposta ótima. Tá? Então, em suma, uma resposta ótima mista é uma aleatorização de estratégias puras. Sendo que cada uma dessas estratégias puras, onde a gente está aleatorizando, também tem que ser uma resposta ótima. Né? Então, jogar uma resposta ótima pura, que está no suporte, né, dá a mesma utilidade esperada de jogar uma resposta ótima mista. Tá? E aleatorizar de qualquer forma respostas ótimas puras leva a uma resposta ótima mista. Tá? Bom, mas aí por que eu jogaria uma resposta ótima mista ao invés de jogar uma resposta ótima pura? Né? Sendo que, em termos de utilidade, me dá a mesma coisa. Né? Não importa se eu jogo uma resposta ótima pura ou eu pego as minhas respostas ótimas puras e misturo, aleatorizo elas para formar uma resposta mista, que essa resposta mista vai ser ótima. Tá? Bom, vamos olhar um pouco para isso. Tá? Então, antes, vamos olhar para esse exercício. Aqui eu tenho um jogo de 2 jogadores. Jogador 1 tem estratégia cima, meio, baixo. Jogador 2, esquerda, meio, direita. Né? E aí, digamos que o jogador 2 escolhe estratégia mista por algum motivo, 0, 3 oitavos e 5 oitavos. Então, ele está jogando esquerda com probabilidade 0, meio com probabilidade 3 oitavos e direita com probabilidade 5 oitavos. Né? Então, quais são as respostas ótimas puras do jogador 1, nesse caso? Bom, a gente vai ter que calcular, né? Então, cima. Se eu olhar para cima, bom, o cara joga esquerda com probabilidade 0, então eu ganho 10 vezes 0. Ele joga meio com probabilidade 3 oitavos, então eu ganho 3 com probabilidade 3 oitavos, me dá 9 oitavos. E ele joga direita com probabilidade de 5 oitavos, que é quando eu ganho 5. Então, eu ganho mais 25 oitavos. Dá 34 oitavos. Meio. Eu vou passar um pouco mais rápido agora, mas aqui meio. Eu vou ter 8 vezes 3 oitavos, 24 oitavos. E 2 vezes 5 oitavos, 10 oitavos. E baixo, eu vou ter 4 vezes 3 oitavos, 12 oitavos, e vou ter 4 vezes 5 oitavos, que dá 20 oitavos. Então, dá 32 oitavos aqui. Né? Então, cima e meio são as respostas puras, as respostas ótimas puras do jogador 1. Baixo não é uma resposta ótima. Né? Ele ganha mais jogando cima ou meio. Tá? Então, quais são as respostas ótimas mistas do jogador 1? Qualquer estratégia que escolha cima com alguma probabilidade, meio com essa probabilidade 1 menos P, né? Então, cima com probabilidade P, meio com probabilidade 1 menos P e baixo com probabilidade 0. Por quê? Porque baixo não é uma resposta ótima. Né? Se eu pegar alguma fração de baixo aqui, né? Se eu colocasse, por exemplo, P1, P2, P3 com P1 mais P2 mais P3 igual a 1 e cada um deles maior ou igual a 0, ou seja, uma distribuição de probabilidade em cima, meio e baixo, eu estaria perdendo aqui ao pegar um pouco do baixo. E a gente vai ver isso na prova daquele teorema. Tá? Então, vamos voltar no teorema para ver a prova. Então, note que a esperança da utilidade do jogador I para um perfil sigma pela definição de esperança,
a probabilidade, você soma para todo perfil possível que possa, né, todo perfil que pode ocorrer, de acordo com essa distribuição de probabilidade, a probabilidade do perfil ocorrer vezes a utilidade do jogador I quando esse perfil ocorre. Né? Isso aqui é definição de esperança. E aí você pode quebrar esse somatório de uma maneira um pouco esperta, que é separar em dois somatórios, um dizendo qual é a estratégia que o jogador I escolhe no S, e outro dizendo qual é a estratégia que os outros jogadores escolhem no S. Tá? Então eu só quebrei esse somatório, e aqui eu abri a nossa anotação. Né? Eu abri a anotação usando aquilo que eu já tinha falado antes, que, né, se eu tiver utilidade, probabilidade, né? Então assim, o SI, S-I sempre representa o vetor S, né, o perfil S. Então só abrir aqui para ficar bem claro. Bom, agora uma coisa que a gente sabe é que as escolhas das estratégias dos jogadores são independentes. Né? Então a probabilidade de acontecer SI vezes S menos I é a probabilidade de acontecer SI vezes a probabilidade de acontecer S menos I. Né? Então, você pode tirar para fora desse somatório essa probabilidade do SI acontecer. Né? Então, você tem a probabilidade do jogador I escolher SI multiplicado pela probabilidade dos outros jogadores escolherem S menos I. Né? E se você olhar para esse cara aqui, né? Esse cara é a esperança da utilidade do jogador I quando ele escolhe SI e os outros jogadores escolhem esse sigma menos I. Né? Por quê? É só a gente olhar aqui. Isso aqui, né, é uma probabilidade vezes um valor. Né? Então, esse valor aqui está variando com S menos I, o SI está fixo. Né? E a gente então tem a probabilidade de S menos I acontecer vezes a utilidade que o jogador I ganha quando S menos I acontece. Com ele fixado com a estratégia SI. Né? Então a gente escreveu a esperança do jogador I como esse somatório de esperanças. Né? Então, o que a gente viu por enquanto? Ainda não provei lá o teorema. Né? A esperança da utilidade do jogador I para um perfil sigma nada mais é do que eu pegar cada estratégia do jogador I e somar, né, com a probabilidade dele jogar SI vezes a esperança que ele tem da utilidade dele quando ele joga SI e os outros jogadores estão jogando de acordo com a distribuição de probabilidade sigma menos I. Bom, se sigma I é uma resposta ótima para sigma menos I, eu vou mostrar que todo SI' no suporte de sigma I, ou seja, todo SI' tal que sigma de SI, aqui faltou um I, tá? É sigma I de SI, é uma resposta ótima para esse sigma menos I. Tá? Então, eu vou mostrar isso. Imagina que isso não acontecesse. Então, eu poderia... Então, tem um cara lá que eu estou jogando com probabilidade maior que 0. Isso significa ele estar no suporte, mas ele não é uma resposta ótima para sigma menos I. Né? O que eu faço? Eu diminuo a probabilidade desse S', né? Zero ela. Né? Pego uma resposta ótima pura, S estrela, sempre existe alguma resposta ótima pura, né? Você olha para todas as respostas ótimas e pega a melhor. Né? E eu aumento a probabilidade de eu jogar ela. Podia ser 0, podia ser maior que 0, não importa. Eu aumento essa probabilidade nessa probabilidade que eu tinha de jogar S'. Tá? E aí, com isso, eu vou estritamente aumentar a utilidade. Por quê? É só você olhar esse somatório, você tinha alguma coisa multiplicando um valor menor, e agora você vai passar a multiplicar por um valor maior. Né? A esperança de S' era menor do que a esperança dessa S estrela,
né? Então, quando eu tiro a probabilidade do S' e jogo para essa estrela, né, eu vou estar multiplicando com uma coisa que é maior, esse somatório como um todo vai aumentar, aumenta a minha utilidade, contradição com o fato de que σi era uma resposta ótima, né? Então, eu chegaria numa contradição. Tá, então a gente viu que se eu tenho uma resposta ótima mista, quem está no suporte é uma resposta ótima pura. Agora a gente tem que pegar uma resposta Então agora a gente vai montar alguma estratégia mista qualquer, né? Onde todo mundo que está no suporte dela é uma resposta ótima. Eu vou mostrar que ela também é uma resposta ótima, né? Bom, se você tem duas estratégias que são ambas resposta ótima para sigma menos i, né? É porque as duas dão a mesma utilidade, né? Uma não pode dar utilidade maior que a outra, senão a outra não seria a resposta ótima, né? Então, quando você tem esse somatório aqui, né? Todos esses termos, que como todos eles são resposta ótima, têm o mesmo valor. Então, você pode tirar esse valor para fora, digamos com a estratégia S', né? E você fica simplesmente com essas somas dessas probabilidades, mas a soma dessas probabilidades é exatamente 1. Né? Então, dá exatamente a utilidade de S', né? Que você sabe que é uma resposta ótima. Tá? Bom, como que eu encontro um equilíbrio misto? Usando esse teorema que a gente acabou de ver agora, né? Então vamos voltar para o jogo do congestionamento, né? Lembrando que a gente tinha Ana e o Beto, né? Eles podiam escolher rota R1 e R2, rota R1 era mais rápida, né? Só que se os dois fossem pela mesma rota, eles tinham congestionamento. Se eles fossem por rotas diferentes, eles não tinham congestionamento, eles chegavam mais rápido. Lógico que a rota 2 era mais lenta, então demorava mais tempo. Tá? Então, esse teorema aqui indica para a gente um algoritmo para a gente encontrar um equilíbrio misto. Tá? Então, eu preciso adivinhar o suporte das estratégias mistas do meu jogo. Tá? Então, vamos lá. Vamos chutar que o jogador 1, o suporte da estratégia mista dele, fosse só R1. Bom, aí a gente sabe que o jogador 2 joga R2. Né? Ele não quer jogar R1 de jeito nenhum. Né? A única resposta pura ótima é jogar R2. E a gente tem um equilíbrio. Né? É só fazer a análise simétrica aqui, né? que tudo bem. Se o suporte do jogador 1 for R2, o jogador 2 joga R1 e a gente vai ter um equilíbrio também. A gente já tinha visto isso lá atrás. Mas será que tem algum equilíbrio misto que não é esses dois equilíbrios que a gente viu? Né? Bom, vamos chutar qual que é o suporte do jogador 1, então. Vamos chutar que ele jogue com probabilidade maior do que 0 R1 e probabilidade maior que 0 R2. Né? Vamos dizer que que o jogador 2, o Beto, joga R1 com probabilidade P. Né? Qual é a utilidade do jogador 1 se ele jogar R1? Bom, com probabilidade P tem congestionamento e ele ganha 5P. Né? Custa para ele 5P. Né? Com probabilidade 1 menos P não tem congestionamento, porque o jogador 2 foi pela rota R2 e ele escolheu a rota R1. Então, ele custa para ele 1. Né? Então, a gente tem 5P mais 1 vezes 1 menos P, que dá 4P mais 1. Né? Aí, a utilidade do jogador 1, quando ele joga R2. Bom, ele gasta 2 minutos com probabilidade P, que é o caso onde o B vai para R1. E ele gasta 6 minutos com probabilidade 1 menos P, que é quando dá congestionamento. Né? Então, isso daqui dá uma utilidade para ele, custo, na verdade, né? De menos 4P mais 6. Né? Então,
se eu estou considerando que eu estou num equilíbrio misto, eu vou ter que o jogador 1 está jogando uma resposta mista ótima, né? Uma resposta ótima mista, né? E eu sei que, como é uma resposta ótima mista, todo mundo que tiver no suporte do jogador 1, todas as estratégias que estiverem no suporte do jogador 1, tem que ter a melhor utilidade possível. Então eles têm que ter utilidades iguais, né? Então, o jogador 1 só vai misturar entre R1 e R2 se 4P mais 1 for igual a menos 4P mais 6, que nesse caso, tanto R1 quanto R2 são respostas ótimas para ele, né? Então você iguala essas duas coisas, você tem um sistema de uma variável, uma equação de uma variável, né? E você conclui que P é igual a 5/8. Tá? E aí, a gente descobriu que é o seguinte, quando o jogador 2 joga R1 com probabilidade 5/8 e R2 com probabilidade 3/8, o nosso jogador 1 pode misturar entre R1 e R2 à vontade, porque os dois dão a mesma utilidade para ele, né? Então, a partir da nossa análise do jogador 1, a gente descobriu a probabilidade que o jogador 2 vai ter que jogar, né? Então, é isso que a gente está aqui, né? A gente descobriu qual é a estratégia mista do jogador 2 se a gente considerar que o jogador 1 está jogando uma resposta ótima com suporte R1 e R2. Né? Aí você faz o mesmo para o jogador 2. Né? E como tudo é simétrico, aqui você vai concluir que o suporte do jogador 2 vai ser R1 e R2. Né? E que o jogador 1 joga R1 probabilidade... então você supõe que ele vai jogar R1 com probabilidade Q, iguala a utilidade do jogador 2 para R1 e R2 e acha o valor de Q, que vai dar a mesma coisa. Tá? E aí, como aqui é simétrico, você vai achar, né, que 5/8, 3/8 para o jogador 1 e 5/8, 3/8 para o jogador 2 é um equilíbrio misto de Nash. Né? Mas é só porque é simétrico. Então, assim, o truque é esse. Você chuta qual que é o suporte do jogador 1, né? Isso vai te dar um sistema de equações, todos os valores têm que ser iguais, né? E você não sabe qual é a probabilidade do jogador 2, né? Mas você resolve o sistema e descobre qual é a probabilidade dele, que faz com que esse cara seja um suporte válido. Você pode ter algumas coisas do tipo, o P deu negativo, ou deu maior que 1, né? Alguma coisa assim, que significa que isso nunca vai ser um suporte válido. Bom, então vamos olhar agora para um jogo específico, né? Uma classe específica de jogos. São jogos de soma zero. Tá? Então, a gente diz que um jogo é um jogo de soma zero, né? Pode N jogadores, não importa quantos jogadores, se para qualquer perfil S que você pegar, você somar a utilidade de todos os jogadores, dá exatamente zero. Né? Esse é um conceito muito comum em economia, né? Principalmente se você falar de 2 jogadores, né? Para 2 jogadores significa que o que um ganha é o que o outro perde. Né? Então, par ou ímpar, digamos que a gente vai jogar par ou ímpar e quem ganhar ganha 1, quem perde, perde 1. Pedra, papel, tesoura, né? Quem ganhar ganha 1, quem perder perde 1, se empatar os dois ganham 0. Né? Xadrez, você tem um vencedor, um perdedor. Poker, mesmo com várias pessoas, né? As pessoas vão colocando os montantes para jogar. Quem ganhar leva tudo e os outros perdem o que eles apostaram, né? E não some dinheiro nessa história, né? Então, jogos de soma zero são coisas muito comuns em economia. Né? E a gente vai focar agora em jogos de soma zero quando a gente tem 2 jogadores.
Nesse caso, eu só preciso dar uma matriz, porque o quanto o jogador 1 ganha é o quanto é o custo do jogador 2 e vice-versa, né? Então, o problema que a gente quer resolver agora, o problema computacional, é dado uma matriz M por N, M linhas, N colunas. Eu quero encontrar um equilíbrio misto de Nash para essa matriz, para esse jogo, né? Então, M é o número de estratégias do jogador 1, jogador linha. N é o número de estratégias do jogador 2, jogador coluna. Pelo teorema de Nash, a gente sabe que sempre existe um equilíbrio, né? O que a gente quer é encontrar esse equilíbrio, tá? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Bom, o que é um equilíbrio, né? Um equilíbrio é um conjunto de duas distribuições de probabilidade, né? Dizendo a estratégia mista do jogador 1 e a estratégia mista do jogador 2. Ou seja, a gente tem um vetor P, que tem a M entradas, e um vetor Q com N entradas, com algumas regrinhas, né? Se eu somar os PIs, que são as probabilidades, né? A probabilidade de jogar a estratégia I, tem que dar 1, e tudo isso tem que ser maior ou igual a 0, né? Isso caracteriza uma distribuição de probabilidade. Mesma coisa para o Q, né? Se eu somar a probabilidade das estratégias do jogador 2, tem que somar 1, e todas elas têm que ser maior ou igual a 0. E você precisa que uma seja a resposta ótima para a outra, né? Um vetor seja a resposta ótima para o outro. Né? Porque é isso que caracteriza ser um equilíbrio, né? Bom, vamos dizer que o jogador 1 usa a estratégia mista P e o jogador 2 usa a estratégia mista Q. Eu quero saber qual é o valor esperado que o jogador 1 ganha, né? Bom, ele ganha um valor V, estou definindo aqui como V, esse valor que ele ganha, né? Que eu vou somar. Bom, ele vai escolher uma estratégia I nas M linhas possíveis. O jogador 2 vai escolher uma estratégia J nas suas N colunas. E aí, o jogador 1 vai ganhar A e J, porque essa é a utilidade dele. Quando ele joga I, o jogador 2 joga J. E isso acontece com probabilidade PI vezes QJ, né? Porque a escolha é independente aqui. Então, ele escolhe I com probabilidade PI e o jogador 2 escolhe J com probabilidade QJ. Né? Aí a gente pode puxar o PI para fora aqui, né? Desse somatório, porque o somatório aqui é só do J. Né? Ou a gente pode puxar o QJ para fora, né? Invertendo também a ordem dos somatórios aqui. Tá? Então, se o P é uma resposta ótima para Q, né? Toda estratégia e linha que eu tiver no suporte de P vai ter que me dar... Então, toda estratégia pura, né, e linha no suporte de P tem que me dar essa mesma utilidade que V. Né? Então, a gente viu isso lá. Né? A estratégia mista é composta de... A resposta ótima mista é composta de respostas ótimas puras. Né? Então, é isso que eu estou falando aqui. Tá? E a mesma coisa para o Q. Né? Se Q é uma resposta ótima para P, então para toda estratégia pura J' no suporte de Q, a gente vai ter a mesma coisa, só aparece um menos aqui, né? Porque V é o ganho do jogador 1, então isso vai ser o custo do jogador 2. Né? Mas vem dessa mesma expressão aqui. Né? Quando você olha para cá, só que você tem que negar aqui para dar menos V, então vai dar o menos AIJ aqui. Tá? Então, o que o jogador 1 quer fazer? Ele quer encontrar qual é a estratégia P, né? Que P é uma estratégia mista, ou seja, uma distribuição de probabilidades, sendo que o jogador 2 vai escolher uma resposta ótima, né? Ou seja, o jogador 2 ele vai aleatorizar de alguma forma entre os J's que maximizem essa expressão, né?
ou seja, o J vai estar no suporte se e somente se esse cara aqui for mínimo, né? Então, maximizar isso daqui é a mesma coisa que minimizar isso daqui sem o menos aqui na frente. Tá? Só multiplicar por menos 1 aqui, né? Então, sendo que o jogo é de soma zero, né? Então, o jogador 1 sabe que maximizar o custo do outro é maximizar o ganho dele. Então, ao invés de ele pensar como maximizar seu ganho, ele pode pensar como minimizar o custo do jogador 2. É a mesma coisa, né? Então, ele quer maximizar o ganho dele, que é representado aí por V, vai ser uma variável para a gente, né? Eu preciso que os P's somem 1, a estratégia que eu vou escolher some 1, né? Os P's. Deixa eu ir para frente aqui. Eu preciso que cada PI seja maior ou igual a 0, então essa restrição aqui, com essa restrição, me diz que P é uma distribuição de probabilidades, né? Uma estratégia mista. Tá? E eu sei que é o seguinte, que o jogador 2, ele vai escolher J no suporte, né? Os caras que minimizarem essa expressão aqui, né? Então ele não vai escolher nenhuma estratégia que que seja pior do que, minimizar, né? Ele não vai escolher nenhuma estratégia no suporte dele que dê um valor maior do que esse. Ele só vai escolher os que o valor for igual ao mínimo, né? Então, eu coloco aqui que eu coloco esse maior ou igual a V, então eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero que todas as estratégias do segundo jogador, né, deem um ganho, um custo alto para ele, né? Então, eu quero um V bem grande para fazer o custo do segundo jogador ser bem alto, né? Porque o custo do segundo jogador é o meu ganho. Tá? Basicamente é essa a ideia. Tá? Então, se não ficou claro, vocês podem me perguntar no atendimento, mas basicamente é essa a ideia. O V vai dizer a utilidade do jogador 1, né? E ele quer, como ele sabe que o jogador 2 vai fazer o que é melhor para ele, vai escolher J no suporte que minimize esse cara, ele quer que esse mínimo seja bem grande, né? O máximo que ele conseguir, o maior valor de V que ele conseguir, para que esse mínimo seja maior ou igual a esse cara, e lógico que ele vai ser igual ao V, né? Porque se fosse estritamente maior, o jogador 1 subiu o V ainda mais, né? Então o V vai ser igual ao mínimo desses caras, né? Que é exatamente o que o jogador 2 vai querer jogar. E aí você consegue fazer a mesma ideia com o jogador 2, só que agora você quer minimizar a W, porque isso daqui é minimizar o custo dele, né? Você precisa que os QJs somem 1, cada QJ é maior ou igual a 0, e você escreve essa expressão aqui, né? Você quer dar o menor ganho possível para o jogador 1, né? Então você quer pegar o W, minimizar ele, né? Levar ele o mais baixo possível para você não dar ganho para o jogador 1, né? Esses caras aqui são o que a gente chama de programas lineares, né? Programas lineares, eles têm um objetivo que é minimizar ou maximizar. Eles têm uma expressão aqui linear, no nosso caso é só uma variável, mas em geral é uma expressão linear. Uma expressão linear é uma expressão que é um somatório, né? Onde cada termo você só tem uma variável aparecendo e ela é elevada a 1, né? Então você não pode ter duas variáveis multiplicando, não pode ter variável elevada ao quadrado, tá? Então uma expressão linear é isso. E aí ele é sujeito a restrições de igualdade, menor igual ou maior igual, né? Pode combinar isso à vontade, de expressões lineares igual, menor igual, maior igual do que uma certa constante, né? O W aqui você pode mover para a esquerda e fica menor ou igual a 0, e você tem uma expressão linear aqui menor ou igual a uma constante.
Tá? Os dois são programas lineares, né? E tem toda uma teoria sobre programas lineares. E eles não são dois programas lineares quaisquer, eles são dois programas lineares muito relacionados, né? A gente diz que um programa é dual do outro. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho sobre programação linear. Tá? LP de Linear Programming aqui. Então, em geral, você tem uma matriz A de racionais, N por M, um vetor C de racionais, um vetor B de racionais, né? O vetor C de dimensão N, o vetor B de dimensão M. Então, C tem a mesma dimensão que o número de linhas. Acho que está invertido aqui, devia ser de colunas, aqui devia ser M, aqui devia ser N. Tá? Tá invertido N com M aqui, desculpa. E aí você quer então minimizar uma expressão linear, então a minha expressão é dessa forma, tá vendo? Cada xi multiplicado por alguma constante, e eu somo isso todos os xis. E aí eu sou sujeito a alguma restrição linear, né? Então eu tenho várias, na verdade tenho M restrições lineares. E, na verdade, onde está trocado é aqui. Deveria ser M por N aqui em cima. Tá? Porque eu estou falando que tem M linhas na minha matriz aqui. Bom, e aí... então, eu tenho uma expressão linear aqui, né? Para os xis. E eu falo que tem que ser maior ou igual a BJ. E aí você pode ter vários BJs possíveis. Então, você vai ter vários AI possíveis aqui para cada xi, né? Então, você fica com esse AIJ, xi e o BJ aqui. E xi maior ou igual a zero. Então, você está pedindo que essas variáveis sejam maiores ou iguais a zero. Então, você quer resolver esse sistema aqui, né? O que a gente chama de um programa, né? Então, você tem... X são suas incógnitas, você quer achar o melhor X, né? O X que minimiza essa expressão, mas não qualquer X que minimiza essa expressão, né? Senão era cálculo, assim, era uma coisa fácil de você fazer, só derivava. Né? Você quer que ele seja restrito a essas coisas aqui. Tá? O programa dual é um programa relacionado ao primal, que a gente tem alguns teoremas dizendo como o dual se relaciona com o primal. E dado esses mesmos caras, o dual tem essa cara um pouco diferente aqui. Ao invés de ser maximização, é minimização. Né? Onde o C aparecia multiplicando a variável, eu troquei o nome da variável de x para y, para ficar mais fácil. Onde apareceu o C multiplicando, agora é o B multiplicando. Né? Onde apareceu o B aqui, agora é o C. Né? E a gente está multiplicando aqui, a gente está olhando pelas colunas antes, ao invés de olhar pelas linhas, que era o que a gente estava fazendo antes. Então é como se a matriz estivesse transposta. Né? E o legal de programação linear é que a gente tem alguns resultados bem interessantes. Por exemplo, digamos que você tem um programa linear P e um dual D. Né? E aí você pega alguma solução X estrela lá que é ótima para o seu programa P. Né? Então é a que minimiza lá a expressão. E você tem a... Deixa eu só verificar. Isso, minimize, né? Então o meu primal lá é de minimização, meu dual é de... Meu primal é de minimização, meu dual é de maximização. Então você pega um X estrela que me dá o mínimo lá, um Y estrela que me dá o máximo do dual. Né? E aí a gente sabe algumas coisas. A gente sabe que X estrela é maior que zero. Né? Então, essa restrição que a gente tem aqui, na verdade, ela está sendo satisfeita com igualdade para esse I. Né? Então, se xi estrela é maior que zero, você pode ter xi estrelas que são zero e você pode ter uns que são maiores do que zero. Os que for maior que zero, você sabe que isso daqui bate com igualdade ao invés de ser menor, que seria a outra possibilidade. Né? E a mesma coisa, você sabe que se YJ estrela for maior que zero, lá no primal, onde você tinha essa restrição que tinha que ser maior ou igual, para esse xi estrela, na verdade, está batendo com igualdade. Desculpa, para essa restrição J, né, do YJ estrela. Tá? E a gente também sabe que o valor da solução ótima primal é igual ao valor da solução ótima dual. Né? E, bom, tá, e o que isso diz pra gente daqueles dois programas lineares que a gente montou para os jogadores
1 e 2 lá do nosso jogo de 2 jogadores de soma 0. Né? Bom, se você resolver o programa linear do jogador 1, né, você vai achar uma solução ótima lá, P estrela, V estrela. Se você resolver o programa linear do jogador 2, você vai achar lá uma solução, Q estrela, W estrela, que é a solução ótima lá. Né? Como um é dual do outro, você sabe que se QJ estrela for maior que 0, ou seja, se a estratégia mista do jogador 2, né, na posição J for maior que 0, então porque essa estratégia, né, J, que o jogador J escolheu, ela dá ganho para o jogador 1 exatamente V estrela, ou seja, custo exatamente menos V estrela para o jogador 2. Né? Mais do que isso, pela restrição lá, a gente sabe que qualquer outra estratégia onde isso seja maior, ou seja, que dá um ganho maior para o jogador 1, ou seja, um custo menor. Não, desculpa, qualquer estratégia que desse um ganho maior para o jogador 1, né? Ou seja, que daria um custo. Não, daria um ganho menor para o jogador 2, né? Ela daria um custo menor. Não, ela daria um ganho menor do que menos V estrela para o jogador 2. Né? Ele está jogando isso com probabilidade 0. Tá? E para a estratégia. Se o jogador 1 está jogando I com probabilidade maior que 0, é porque o jogador 2 ganha exatamente W estrela. Desculpa, não, o jogador 2 perde exatamente W estrela. Porque senão teria que ter um menos aqui. É um pouco confuso essa coisa de ganha ou perde. Mas quando eu estou falando do AIJ sem o menos na frente, é ganhar para o jogador 1 e é perder para o jogador 2. Tá? Certo? Então qualquer outra estratégia é pior, vai ter probabilidade igual a 0. Né? E mais do que isso, o valor das duas soluções são iguais. O valor das duas soluções são iguais, e o programa do jogador 1 pedia para maximizar V e o do jogador 2 pedia para minimizar W. Então eles têm a mesma coisa. Então o que o jogador 1 ganha é quanto custa para o jogador 2. Tá? Então esse par de soluções é um equilíbrio misto porque os dois jogadores não podem melhorar. Né? Você sabe que os dois estão jogando já respostas ótimas. Né? Os que você joga com probabilidade maior que 0, né? O jogador 2 joga com probabilidade maior que 0, dão um ganho de V estrela, e todos os outros dão um ganho. Dão um custo de V estrela, todos os outros dão um custo maior do que V estrela. Né? Então eles não querem jogar essas. E vice-versa para o jogador 1. Tá? Então, resumindo, né? Então, dado uma matriz M por N, encontrar um equilíbrio misto para um jogo de soma 0 com 2 jogadores. Esse problema pode ser resolvido em tempo polinomial usando programação linear. Por quê? Porque a gente sabe resolver programação linear em tempo polinomial. Tá? Agora, se eu for para jogos mais gerais, né? Eu estou num caso muito específico. Né? Então, vamos olhar isso, né? Bom, o teorema do Nash ele garante a existência de um equilíbrio em qualquer jogo finito, né? Mas como que eu posso encontrar esse equilíbrio? Tá? Então, uma frase do Kamal Jain, que é um dos caras de teoria da computação que começaram a estudar teoria dos jogos, diz o seguinte, né? Se o seu computador não consegue encontrar, se o seu notebook não consegue encontrar o equilíbrio, o mercado também não consegue. Né? Isso é um pouco... talvez uma leve provocação aos economistas, né, de que acham que o mercado vai achar o equilíbrio sozinho, né, a mão invisível do mercado, algo do tipo. Né? Só que se a gente não consegue encontrar essa solução em tempo rápido, em tempo polinomial,
Por que o mercado conseguiria, né? Se você pensar que o mercado, de certa forma, são só agentes distribuídos, né? Mas você muito provavelmente conseguiria simular uma parte do mercado no seu computador, né? Bom, isso tem a ver um pouco com essa ideia do crescimento exponencial do tempo de execução das coisas, né? Bom, dado um jogo na forma padrão, então eu quero encontrar um equilíbrio de Nash. Tá? E eu vou te perguntar, será que a gente pode resolver esse problema eficientemente? Ou seja, tempo polinomial? Qual é a complexidade desse problema? Né? E muitas vezes, quando a gente fala de teoria da computação, a gente pensa na versão de decisão. Né? Que é, por exemplo, existe um ciclo hamiltoniano no grafo, existe uma três-coloração num grafo, né? Por aí vai. Muitos problemas são assim, existe ou não existe, né? Então, dado um grafo de entrada, eu quero que você me diga, tem ciclo hamiltoniano ou não tem ciclo hamiltoniano? E mesmo esses problemas são difíceis de resolver, a gente não tem algoritmo polinomial para eles, conhecido, né? A não ser que P seja igual a NP. Mas aqui a gente sabe que existe equilíbrio misto de Nash, né? Porque o Nash provou isso, né? Então não tem que perguntar se dado um jogo ele tem equilíbrio misto de Nash ou não, né? Eu quero encontrar de fato esse equilíbrio, tá? Bom, tem algumas dificuldades que surgem, né? Então o Nash ele descreveu um jogo de pôquer com 3 jogadores, tá? E as utilidades desses jogadores eram inteiras, cada um, né? Quanto cada um ganhava, dependendo dos seus estados, eram inteiras, né? Só que o único equilíbrio existente envolvia números irracionais, né? E números irracionais são um problema para a gente na computação, né? Porque a gente começa a ter dificuldade para representar eles, né? Se as coisas forem bem comportadas, você ainda consegue representar simbolicamente os números e tal, né? Mas não então a gente pode ter equilíbrios que as probabilidades não são racionais, mesmo com as utilidades sendo inteiras, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, tá? Só que a gente pode encontrar um equilíbrio misto se a gente soubesse o suporte certo das estratégias mistas de cada jogador. Basicamente usando aquela ideia do teorema que a gente viu lá atrás, né, de que as respostas ótimas são as respostas a resposta mista ótima é composta de respostas puras ótimas, né? Respostas ótimas puras. Tá? E aí, se eu tiver os suportes, eu posso escrever um sistema de equações polinomiais, né, para encontrar o equilíbrio e aí rodar um algoritmo para encontrar esse cara, né? Então, muitas vezes a gente foca em achar os suportes ao invés de achar o equilíbrio em si, né? Porque é um passo a mais depois que tem que dar, não é um passo simples, né? Mas se você ter os suportes já é alguma coisa. Bom, o problema de encontrar um equilíbrio misto, ele é um problema PPAD completo, né? E essa classe PPAD ela é composta por problemas que a gente sabe que a solução existe. Né? A gente sabe que o equilíbrio misto de Nash existe, a gente só quer encontrar ele, né? Então, é um caso que o espaço de busca é exponencial, então não vai dar muito trabalho procurar, né? Apesar de que ele é bem estruturado, ele tem certas estruturas lá, não é uma coisa totalmente estranha, né? Mas é exponencial e a gente não sabe percorrer ele de maneira eficiente. Né? E a classe PPAD é um subconjunto da classe NP. Né? Então, se P é igual a NP, a gente tem que PPAD é igual a P. Né? Então, se eu consigo resolver os problemas de NP todos em tempo polinomial, eu também consigo resolver os problemas de PPAD em tempo polinomial. Então, eu posso encontrar um equilíbrio misto de Nash em tempo polinomial, se P for igual a NP. Né? Mas ainda pode ser que PPAD seja igual a P, né? A gente consiga resolver esses caras em tempo polinomial, mas P seja diferente de NP. Então, é um conceito mais fraco, né? Do que a ideia de PNP, né? Se perguntar se P é igual a PPAD é uma pergunta mais fraca, né? Uma pergunta
Estou pedindo menos, né? Quando eu peço que P seja igual a PPAD. Tá? Só que apesar de ser mais fraco esse conceito, tem problemas interessantes que estão em PPAD. Tá? Então, como encontrar ponto fixo de Brouwer, achar equilíbrio de Arrow-Debreu em mercados e tal. Eu não vou entrar em detalhes nesses caras, tá? Mas são problemas da matemática que são interessantes. Bom, e só para terminar, vamos voltar para NP completo mesmo, problema NP completo, né? A gente viu que o equilíbrio misto de Nash é um problema PPAD completo, né? Mas não faz sentido ele ser um problema NP completo porque ele não é um problema de decisão, a gente sabe que existe, né? O equilíbrio misto, tá? Mas, olha só, se eu te der um jogo de duas pessoas, nessa forma matricial que a gente tem visto, não é um jogo de soma zero, é um jogo geral, tá? Decidir se esse jogo tem pelo menos dois equilíbrios de Nash, dois equilíbrios mistos de Nash, é um problema NP completo. Dado um certo K, achar um equilíbrio de Nash, né? Decidir se existe um equilíbrio de Nash para o jogador 1, onde ele ganha utilidade pelo menos K, é um problema NP completo. Dado um certo K, achar um equilíbrio de Nash, onde a soma das utilidades dos jogadores é pelo menos K, é um problema NP completo. Dado um K, decidir se tem um equilíbrio de Nash com pelo menos K estratégias no suporte, K estratégias que são jogadas com probabilidade maior que zero, é um problema NP completo. Dado S, uma estratégia S, decidir se tem um equilíbrio de Nash que tem S no suporte, é um problema NP completo. Né? E dado S, decidir se existe um equilíbrio de Nash que não tem S no suporte, é um problema NP completo. Tá? Então, apesar de equilíbrio misto de Nash em si não ser um problema NP completo, qualquer coisinha um pouquinho a mais que você pede, você já não tem a garantia de existência que o Nash te dava. O Nash te garante que existe pelo menos um equilíbrio de Nash, mas ele não te diz que existe sempre pelo menos dois. Então, decidir se tem dois já vira um problema NP completo. Tá? Então, qualquer passo um pouquinho além que você dá, você já cai num problema NP completo. Bom, por esse vídeo é só isso. Tá? Isso encerra essa parte de complexidade. E no próximo vídeo vocês vão ver a prova do teorema de Nash.